dia. Fazer nossa oração então para iniciar o dia de hoje, que hoje nós vamos finalizar o Velho Testamento. Bora. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és digno, tu és grande, tu és perfeito. Obrigada, Senhor. Tu és o único. Obrigada por mais um dia, obrigada por estar no centro das nossas vidas. Nós queremos estar no centro da tua vontade, Pai. Fala conosco, continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Zacarias. Ontem nós lemos até o... Vamos confirmar aqui até qual que nós lemos. Até o 11. Então hoje é o 12. Vamos ler o 12 em diante. Abre sua Bíblia em Zacarias 12. A salvação de Jerusalém. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Seja bem-vinda, linda. Bom dia. Bom dia, amiga. Bora. Começamos agora Zacarias, capítulo 12. E nós vamos finalizar hoje o Velho Testamento. Beleza? Porque amanhã nós vamos iniciar o Novo Testamento. Então, bora. Versículo 3 do capítulo 12. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a ergam se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Nesses versículos aqui, do 2 ao 5 do capítulo 12, os agressores de Jerusalém seriam como homens embriagados, sem forças e incapazes de atuar de forma adequada. Apesar de esperarem que Jerusalém caísse facilmente, eles seriam rendidos, impotentes em seus ataques. Jerusalém também seria como uma pedra pesada que feriria seus inimigos quando tentassem levantá-la. A ação protetora do Senhor em favor de Jerusalém foi uma fonte de encorajamento para o povo. E no versículo 8, o Senhor fortaleceria tanto Jerusalém e Judá, que mesmo o mais fraco entre eles seria como Davi, um forte e poderoso guerreiro, e o rei ideal para Israel, para anjo do Senhor. Veja Zacarias 1:8.
Vamos finalizar então esse capítulo 12. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém, versículo 10 ao 14. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará. Cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e as mulheres à parte. Aqui no versículo 10, por meio da ação do Espírito Santo, o povo verá claramente aquele a quem transpassaram. Ele pranteará arrependido de suas nações com grande emoção. E aquele deve ser identificado como o Messias. No versículo 11 ao 14 aqui, a identificação de Hadad-Rimon não pode ser feita com certeza. Aparentemente, há associação com o luto. Josias, um rei justo de Judá, foi mortalmente ferido no vale de Megido. Se Hadad-Rimon for o nome de um lugar, talvez tenha sido o lugar de batalha no vale do Megido, onde o povo pranteou a morte do seu rei justo. O nome também pode se referir a uma pessoa ou um deus pagão. Suas mulheres à parte provavelmente enfatizava a sinceridade do luto, pois elas não eram carpideiras. Tal sofrimento revelava o genuíno arrependimento do pecado. Bom dia, bom dia. Atrasada, hoje eu consegui. Bom dia, Lê. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Linda, Lê, Jovanildo, Valéria, bem-vindos, bem-vindas. Estamos lendo então a Bíblia, capítulo 12, então já foi. E vamos ler o capítulo 13. Hoje nós vamos finalizar o Velho Testamento, para amanhã a gente fazer o Novo Testamento, que seria no sábado. Mas sábado vamos estar juntas lá no café, né? Na mentoria Experiência do Lar. Então, eu só vou colocar uma musiquinha aqui. Bom dia, tia Jo. Bom dia, bom dia. Vou colocar uma música aqui pra nós. Dar uma alegrada no ambiente. Aqui no capítulo 13 de Zacarias, acompanha aí na sua Bíblia. Capítulo 13 de Zacarias. Vamos finalizar o Velho Testamento. Já falei tanto sobre isso aqui, né, gente? A Valéria que entrou primeiro aí deve estar. Por que ela tá repetindo isso toda hora? Porque tá entrando mais pessoas, é por isso. Bom dia, bom dia. Tia Jo. Colocando uma música gospel internacional. Vamos ver se vai ser bom.
Pensei que ia ser aquelas bem animadas, mas vai essa mesmo. Dorme não, gente. Capítulo 13. Eliminados os ídolos e falsos profetas. Vou achar um pouquinho, senão vocês não ouvem. Bom dia, bem-vindas. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Não, meu amor, tá na minha cara aqui. Fecha lá, por favor. Só fechar a porta. Aí você vem sentar aqui. Por favor, o sol tá na minha cara. Aqui. Por favor. O que foi? Ela chegou aqui com a carinha de choro. Meu amor, fecha a porta pra mamãe. Vamos lá. Vamos com o sol mesmo. Versículo 2. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentira em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais vestirão de manto de pelos para enganá-lo. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E aqui tem, aqui do 7 ao 9, falando sobre um pastor de Deus ferido. Desses versículos aqui do 2 até o 6, do capítulo 13, assim como Deus eliminou os ídolos da terra prometida, ele eliminará os falsos profetas. Então, Deus sempre vai dar um jeito. Deus sempre vai cumprir o propósito dele. O problema era tão sério que nem mesmo uma mãe ou um pai permitiria que o seu filho vivesse se persistisse em profetizar mentiras. A vestimenta característica do profeta era um manto de pelos, usado por Elias, Eliseu, João Batista, com o falso profeta, que o falso profeta não vestiria, para evitar o juízo. Entretanto, suas feridas, feitas por ele mesmo, característica do culto pagão, o identificariam. Então, não há nada que fique encoberto. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas e Ele resolve tudo, né? Vamos ler então do versículo 7 ao 9. Ferido o pastor de Deus, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei.
direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, aqui desses versículos do 7 ao 9, sejam bem-vindas todas vocês. Esses versículos aqui do 7 ao 9, o pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram. O Senhor decretou que o pastor fosse levado à morte. Jesus citou esse versículo na noite em que foi traído e preso. Vamos ler, só para a gente contextualizar aqui, Mateus 26, 31. Para a gente entender, né? Porque tem alguns versículos que são intrigantes, né? Que mexem com a gente. Ó. Então Jesus lhes disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então aqui estava falando, Jesus estava falando da sua própria morte, né? Então aqui, ferirei o pastor. Meu Deus, Deus estaria enviando, né, o seu Filho único, esse pastor maravilhoso. Gente, a música tá boa ou tá muito diferente do nosso idioma? Falei pra mim, eu não tô enxergando muito porque o sol tá bem ali. Eu não quero levantar pra não delongar. Melhorou, né? Então vamos lá para o capítulo 14. O juízo sobre Jerusalém e os seus opressores. Eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo.
cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância, como essa prata. Assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Então aqui, gente, já é o último capítulo, né, de Zacarias. E nesse capítulo fala sobre o juízo sobre Jerusalém, seus opressores. Jerusalém aqui nitidamente é a principal cidade do mundo e a mais preciosa para o Senhor, que reina em Jerusalém como rei sobre toda a terra. Entretanto, há opiniões diversas a respeito da interpretação desse difícil capítulo. Aqui o Monte das Oliveiras domina uma cadeia de montanhas que vai do norte até o sudeste de Jerusalém. Eu quero ainda conhecer esse monte. A saída da cidade em direção ao leste é, portanto, lenta e difícil. Zacarias descreveu o Monte das Oliveiras dividido ao meio, criando um vale de rápido escape da cidade. E aqui, no versículo 5, os habitantes da cidade iam escapar através do vale formado pelo monte dividido. A identificação exata de Azal é desconhecida, mas por ser o ponto mais distante entre o vale e a parte leste da cidade, é mencionado como um lugar de refúgio. Travou, gente? Travou para vocês? Fala aí se tá certinho para vocês ou se travou só pra Ju. Aqui no versículo 10, os montes da Judéia que cercavam Jerusalém seriam aplainados de Geba ao norte até Rimon ao sul. Jerusalém se tornaria o ponto mais alto de toda a região. Toda a terra será exaltada e completamente habitada, como indicam as portas nomeadas que definem toda a área da cidade em todas as direções. E aqui vamos ler do 16 ao 21 para a gente finalizar. A glória futura da cidade de Deus, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cair sobre eles a chuva, virá a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campinas dos cavalos, santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Aqui está bem, aqui está certo, que tá ok. Voltou aí, tia? Fala pra mim. Voltou aí, Jô? Então finalizamos o capítulo de Zacarias e vamos ler o capítulo de Malaquias para a gente finalizar o Velho Testamento.
Então, antes disso, só para contextualizar aqui, a festa dos tabernáculos era uma das 3 principais festas que exigia a presença dos homens em Jerusalém. Zacarias previu a celebração dessa festa pelas pessoas de todas as nações e não apenas pelos judeus. Um remanescente dos gentios das nações se juntaria ao povo escolhido da aliança de Deus. E o 20 e 21, o sacerdote tinha gravado as palavras santidade ao Senhor em uma lâmina de ouro ao turbante, como uma lembrança e testemunho da sua consagração. E aqui, naquele dia, no capítulo 20, no versículo 20, né? As coisas mais comuns e ordinárias se tornariam santas. Tudo seria consagrado ao Senhor. E não haveria mais mercador, porque nenhuma pessoa de fora da aliança entraria na casa do Senhor. Amém, maravilhosas? Ainda falta 20 minutos para as 8 e a gente vai ler o livro de Malaquias, que são só 3 capítulos. São 4 capítulos, mas bem curtinhos, tá bom? Bora lá então? A autoria de Malaquias é incerta. Malaquias significa um mensageiro ou um anjo. A identidade do autor gira em torno da questão de Malaquias ser um nome próprio ou um substantivo usado como título. É um nome bonito, né, gente? Aí, ó, vocês podem colocar o nome dos filhos de vocês ou dos netos de vocês de Malaquias. Bonito. O livro não traz uma referência biográfica sobre o profeta. Portanto, alguns eruditos acreditam que Malaquias não seja o nome do profeta. Assim, esse seria o único livro anônimo da seção profética. A tradição atribui o livro à escrita ao escriba Esdras. No entanto, ele nunca foi chamado de profeta ou mensageiro. Aqui um escritor judeu do século 4 depois de Cristo supôs que Malaquias seria o nome de um profeta, provavelmente originário de um lugar chamado Sofa. Após rever as evidências, a melhor conclusão é a de que o profeta chamado Malaquias tenha sido o autor desse livro. Qual que é o propósito desse livro, então? O povo deveria se voltar a Deus novamente e renovar a aliança de fidelidade. Então, finalizamos o Antigo Testamento com essa mensagem. Se volte para Deus, para renovar a aliança de fidelidade. E esse tema, né, vem para nós o tempo todo também, quanto nós precisamos. Aqui fala os principais temas em Malaquias, que são 4. O amor de Deus por seu povo, apesar da infidelidade e hipocrisia do povo. A importância de servir a Deus de maneira apropriada, com atitude certa. Despertar a igreja, exatamente. Terceira, a importância de proteger e manter os votos sagrados do casamento. E quarto, a vinda do Messias, seu precursor, e o dia do Senhor, o dia que ele virá, né? Então, é isso. Esse livro são 55 versículos e a gente vai ler aqui agora. Capítulo 1. O amor do Senhor por Jacó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amados? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú
e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Aqui, então, o que está falando, né? Fala que o amor de Deus é incondicional. No versículo 1, tem uma sentença, né? Que é uma palavra usada para os livros proféticos para introduzir uma mensagem vinda de Deus. Então, essa é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. E aqui, por intermédio de Malaquias, né? E aqui vem falando sobre o amor do Senhor, o amor de Deus, que é incondicional. Ele é pessoal e imerecido, mas sua escolha soberana por Jacó, em detrimento de Esaú, foi o equivalente a odiar Esaú. Deus não odeia no uso comum da palavra. O termo ódio é usado para demonstrar comparação no tratamento. Jacó, Israel e Esaú, Edom, eram irmãos. Deus escolheu Jacó para herdar a bênção da aliança e gerar a nação sob a qual ele derramaria o seu amor. Essa escolha determinou a seleção para servir. Israel foi escolhido para ser o canal de bênção de Deus para todo o mundo, e Esaú permaneceu fora do relacionamento da aliança do Senhor com seu povo. O Senhor estava lembrando aos israelitas que, ao escolhê-los, ele os tinha amado com amor eterno, não concedido a nenhum outro povo. O fato de Jacó ser amado indica por contraposição que Esaú era odiado. Eita! E a nação de Edom, aqui porque que fala, né? Aborrecia Esaú. E se Edom diz, fomos destruídos. Então aqui, é claro que esses irmãos tinham uma rixa, né? Jacó e Esaú tinham uma rixa desde o ventre da mãe. Então, aqui, eles estavam aborrecidos, né? E eles falam que fomos destruídos. E Edom será chamado terra de perversidade. A nação de Edom localizava-se de outro lado do vale do Jordão, a sudeste de Jerusalém. Os edomitas descendiam de Esaú, irmão de Jacó, e portanto eram parentes do povo de Deus. No entanto, o relacionamento entre Israel e Edom foi caracterizado por inimizade através de toda a sua história. A destruição de Edom é profetizada em outros livros, e apesar dos esforços para reconstruí-la, os edomitas não teriam sucesso, porque o Senhor estava contra eles. Deus é soberano até mesmo sobre as nações que não estão em aliança com ele. Então vamos ler aqui do versículo 6 até o 14 e finalizar o capítulo 1. O Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eita, então eles estavam desonrando a Deus,
fazendo ali o sacrifício a outros deuses no altar do Senhor, né? Eita. Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomará houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado o incenso. Estou aqui rindo da Helena, que ela tá numa cara. O que eu fiz com você, Helena? Não? Uai, por que você tá brava comigo, então? Ah, você tá aí chorando? É ruim chorar? Então aqui... Onde eu tô, gente? Meu Deus, fui conversar com a Helena e me perdi. Tô no 11, né? Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. 12. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o deslacerado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Eita! Eita atrás de eita, né, gente? Ó, do versículo 6 ao 14, então, se um filho honra seu pai e um servo ao seu senhor, então Deus, por ser o Pai e Senhor Supremo, merece suprema honra. Mas os sacerdotes estavam desprezando a Deus, ofertando animais com defeito em sacrifício. Essas demonstrações vergonhosas de honra seriam rejeitadas por um governante e, portanto, nada mais justo que Deus as rejeitasse também. Entretanto, os sacerdotes suplicavam o favor de Deus, mesmo enquanto oferecia sacrifícios desprezíveis. Então, é essa palavra que mexeu comigo. Aqui, que canseira. Que canseira. Quem já pensou isso? Que canseira. Que canseira. Porque muitas vezes você teve que... A maioria das vezes, né? Helena, abaixa aí. Tá atrapalhando aqui. Muitas vezes você teve que sair da sua zona de conforto. Muitas vezes você teve que se desdobrar para fazer algo para Deus, para servir a Deus. Muitas vezes você teve que fazer sem querer, porque é uma ordenança de Deus, né? Muitas vezes você tem que matar o seu eu mesmo para seguir a Deus.
E pode passar isso pela nossa cabeça. Que canseira. Só que o Senhor fala aqui, ó. Vocês dizem, né? Que canseira e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Então pensar isso é desprezar o Senhor. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ou seja, eles... Bom dia, Fátima, bom dia, Carla. Então, aqui eles entregavam o sacrifício de um animal com defeito, ou seja, um animal que não valia nada para eles, não servia para comer, não servia para vender, não servia para fazer nada. Aí eles sacrificavam para Deus e ainda queria que Deus ouvisse a súplica deles, a oração deles. E quantas vezes nós oferecemos o resto para Deus? Quantas vezes nós oferecemos ali o finalzinho da nossa noite, o finalzinho do nosso domingo, depois que a gente já curtiu bastante, e alguns nem isso. Usa o dia do Senhor, usa o domingo para tantas outras coisas, tantos prazeres, tantas coisas, festas, mas não usa para agradar a Deus. Aí ele fala assim: aceitaria eu isso da vossa mão? Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então, você acha que eu tenho que aceitar isso? Deus está falando. Fica aí, né? Pensamento para vocês. Então, para quem entrou agora, estamos lendo Malaquias, capítulo 2. É o último livro do Velho Testamento. Vamos finalizar o Velho Testamento hoje. Já falei isso umas 10 vezes na live. É que eu tô muito empolgada por finalizar o Velho Testamento. Eu vou até gravar uma story. Wow, we are the champions! Nós conseguimos, somos vencedoras. A gente tem que ser feliz, né, gente? Não é verdade? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Temos que ser felizes, nos alegrar. Vai, sem conversa mole. Versículo 2. O castigo dos sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. O Novo Testamento tá chegando. Uhul! Uhul! Gente, será que é pecado não, mas não é não, né? Estamos alegres. É muito bom, está sendo muito bom. E eu sei que vai ser melhor ainda, né? O Novo Testamento. Estou fazendo um almoço e eu ouvindo, amém. Então, esse capítulo 2 aqui, do 1 ao 9, fala aqui, ó. Esperava-se que os sacerdotes fossem obedientes, né? O sacerdote, que era ali para ser o enviado de Deus, aquele que
ia levar para o povo o que eles precisavam de fazer, que era para ajudar o povo, né? Esperava-se que ele dirigisse ao povo no caminho da piedade, pois eram os mensageiros de Deus. O povo não seria levado a um relacionamento correto com Deus, a menos que os sacerdotes fossem os primeiros a se voltar para o Senhor. Helena, abaixa um pouquinho, amor. Aqui no versículo 5 ao 9, que vamos ler agora, Deus estabeleceu que os levitas que ajudavam os sacerdotes no templo não herdariam a terra, porque o sustento deles viriam dos animais e produtos oferecidos ao povo. Então vamos ler aqui do 5 ao 9, capítulo 2. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na minha boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho da vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Helena, vem aqui. Helena, vem aqui. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos. Não pode aumentar, porque senão atrapalha aqui a mamãe. Então você vai assistir lá no sofá, tá? Mas pode ficar ali assistindo, agora não vai atrapalhar mais. Tchau. Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então, aqui, em nenhuma passagem do Antigo Testamento existe menção de Deus ter feito uma aliança específica com Levi. Na época de Malaquias, as ofertas eram tão escassas e de tão baixa qualidade que não sustentavam os levitas, que foram então obrigados a cultivar a terra, deteriorando o serviço no templo ainda mais. Então, olha o que estava acontecendo. Os levitas, que eram designados unicamente para o trabalho no templo, cantar, louvar, levar a palavra, fazer o que os pastores fazem, né? Cuidar, limpar, louvar. O louvor era tudo por conta dos levitas, da tribo de Levi. E para isso, eles não trabalhavam fora. Em troca, eles recebiam todo o mantimento que eles ofertavam. Tudo que as pessoas ofertavam, tudo que as pessoas levavam para casa como dízimo e oferta, ficava para os levitas. E aí isso eles comiam, né? Eles faziam sacrifício, mas também comiam. E os levitas foram aqui obrigados, então, a trabalharem. E, em contrapartida, né, o resultado disso foi que eles deixavam o templo, cuidado com o templo, para poder trabalhar, cultivando a terra para ter o que comer. Porque o povo já não estava levando as coisas para eles comerem. Então, gente, eu vejo muito isso com a nossa realidade de hoje também, sabe? Eu que estou na administração da igreja aí, gente, a gente passa apertado. A gente passa apertado para pagar aluguel, energia. Tem vezes que, assim, não é fácil. E a igreja depende disso. Então, o templo do Senhor aqui dependia
das ofertas e dos dízimos do povo. E se o povo não dá a oferta e o dízimo, não tem como. E olhando para esse lado, algumas pessoas falam assim, o pastor tem que trabalhar assim, tem que ter um trabalho para ele ganhar o dinheiro dele sem depender da igreja. Mas é uma ordenança do Senhor. É uma ordenança de Deus que as pessoas que cuidam do templo trabalhem no templo. Porque os outros trabalhos, eles atrapalham a dedicação dessas pessoas que foram designadas para cuidar do templo. No nosso caso aqui, nos dias de hoje, os pastores, que são administradores totais. E é por isso que meu pai largou o trabalho dele para seguir somente na igreja. E muitas pessoas não entendem. Então hoje eu estou dando uma explicação para vocês dentro da Bíblia. Amém? Muitas pessoas não entendem o porquê os pastores fazem isso, né? E é uma ordenança do Senhor. Então, aqui continua dizendo assim: Deus estava ordenando que as ofertas apropriadas fossem restauradas, de modo que os levitas tivessem o suficiente para o seu sustento e pudessem se dedicar ao trabalho no templo. Em troca, os levitas deveriam ensinar o conhecimento do Senhor e liderar a adoração sincera e apropriada a Ele. Amém? Amém. Versículo 10. Advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porém, seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó. Fala oi. Oi. Mãe, eu quero bolo. Tem bolo não? Quer que a mamãe faz? Quando acabar aqui nós faz um bolo. Pode ser? Ovos mexidos. Ixi, ovos mexidos. Você tem que comer sua gelatina que você fez também. Vai comer. Não, já comi hoje. Você comeu a gelatina? A azul? De tutti-frutti? Mas de tutti-frutti? Não, é de quê? É de maçã azul. Desculpa, gente. Eu tenho que dialogar aqui com a minha baby. Eu não vou ler muito, gente, os estudos, mais não. Vou ler só a coisa pra gente não... Que gracinha. Eu vou ler só os versículos e comentar rapidamente, tá? Não vou ler mais o estudo pra gente... não, mas gente... Tá faltando só 6 versículos aqui. Estamos realmente finalizando. Não, pera. Tá faltando... Não, tá faltando muita coisa. Então, vamos lá. Onde que nós estamos? A gente está no versículo 13 ou 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja qual for o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um?
Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Helena, não pode mexer, que a mamãe está ouvindo a música. Aí. Versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. A vinda do Senhor precedia pelo seu anjo. Enfadais o Senhor em vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Vamos já ler o capítulo 3? Helena tá aqui. Né, Helena? As meninas estão falando um oi pra você. Oi. Vamos já ler o capítulo 3. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, e quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa do lavandeiro. Assentar-se-á como derretor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, sereis testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu acho que é interessante falar aqui, porque aqui no versículo 17 do capítulo 2 fala sobre a longanimidade, que é um atributo de Deus, mas o povo enfadou o Senhor ao declarar que o mal era bom e que Deus era injusto. O povo tinha se deixado levar para tão longe da lei instrutiva de Deus que se encontrava moralmente confuso. Então aqui eles já estavam falando que o mal era bom e que o bom era mal. Como assim? Né? Como se diz ali, como assim? Onde está o Deus do justo? Eles estavam se perguntando aqui. E nesses versículos do 1 ao 5 que a gente acabou de ler, o povo estava apático. O povo não reconhecia mais o valor do relacionamento com Deus. E isso acontece muito, né? Malaquias fez os israelitas se lembrarem que o Senhor não estava longe, que conhecia os pecados deles e que viria punir e purificá-los da imoralidade. Acusado de se agradar daqueles que praticam o mal, o próprio Deus viria julgá-los pelos graves pecados e pelos graves pecados. E o seu propósito era restaurar a santidade ao povo e renovar a aliança de fidelidade. O julgamento de Deus pelo pecador que merecia a morte veio com Jesus, que tomou a pena de morte sobre si mesmo. O mensageiro que anunciou o ministério do Messias foi revelado posteriormente como sendo o João Batista.
Amém? Vamos ler então. Nossa, gente, é forte isso daqui. Versículo 6. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, o Senhor, não mudo, porque isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então aqui ele está falando para colocar Deus à prova, realmente. Essa passagem aqui é tão conhecida na hora dos dízimos e das ofertas, né? Mas quando a gente lê todo o contexto, a gente fica até com raiva do povo. É muito conhecido, né, Ale? Mas quem já tinha parado para analisar aqui o contexto de que aquele povo estava levando para sacrifício o resto que eles tinham, aquilo que não dava mais, sabe? Aquele cabrito coxo, sem perna, doente. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. É muito, muito conhecido, né? Então, o Senhor tem uma promessa para aqueles que cumprem esse mandamento dos dízimos e das ofertas. Vou até falar para o meu pai, para trazer a palavra específica sobre Malaquias aqui, que é muito interessante conhecer esse contexto, né? E então vamos finalizar. Vocês querem que lê o estudo? Ou a gente pode finalizar? Deixa eu só ler aqui esse estudo do 8 ao 12, que fala onde que os israelitas estavam roubando de Deus. O Senhor já havia dado instruções específicas sobre ofertas e dízimos. Os dízimos eram usados para sustentar os levitas e suas famílias, que eram ministros da aliança. As ofertas de animais e produtos agrícolas apresentadas eram de baixa qualidade, refletindo assim uma péssima atitude. A nação inteira estava amaldiçoada. O povo começou roubando de Deus, mas terminou roubando de si mesmo. Então, o que eles fizeram repercutiu, né, na destruição deles, do povo. Mas, se eles provassem Deus, aí ele iria abençoar. Olha aqui fala, né, do 10 ao 12. Deus pediu aos israelitas que provassem sua palavra, uma vez que duvidaram de sua santidade e justiça. E se entregassem o dízimo de tudo, como era requerido, as bênçãos divinas seriam renovadas. Deus restauraria a fartura agrícola, acabaria com as pragas nas plantações e aumentaria o respeito das nações por seu povo. Israel seria uma testemunha agradável e atraente para as outras nações. Então, às vezes você lê, você não lê. Às vezes as pessoas, estou falando de vocês não, porque vocês são aqui, ó, 1% das pessoas que estão lendo a Bíblia, né? Infelizmente. Mas as pessoas não leem a Bíblia e fica por isso mesmo, fica procurando a prosperidade, sendo que a prosperidade está aqui, em pagar o dízimo e a oferta.
né, em servir a Deus dessa forma. Bora então finalizar aqui o capítulo 3, a diferença entre o justo e o perverso. Versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou? Temos cuidado em guardar os seus preceitos e ainda andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atenta ao ouvir. O povo se tornara descrente e falava palavras ásperas contra Deus, afirmando que os maus prosperavam, os orgulhosos eram abençoados e os malfeitores escapavam do juízo de Deus. Concluiu então que não valia a pena servir a Deus. E no versículo 16, alguns ainda temiam o Senhor e deram ouvidos às advertências de Malaquias. O Senhor não estava longe, na verdade estava tão perto que ouvia suas conversas. No Antigo Oriente Próximo, os reis costumavam registrar os seus nomes, os nomes e os feitos das pessoas que fossem particularmente leais. Essa lealdade era, em geral, muito recompensada. Amém. Então aqui está falando, né? No versículo 16, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, maravilhosas? Vamos finalizar o Velho Testamento. Capítulo 4, são apenas 6 versículos. Bora lá, fiquem comigo aí. O sol da justiça e seu precursor. Pois eis que veio o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará. Não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas casas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos das leis de José. Anúncio. Não, lembrai-vos da lei de Moisés, né, gente? Meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que está falando aqui. No versículo 1 ao 3, o esperado dia do Senhor seria como uma fornalha ardente que consumiria os maus. Mas para os que temiam ao Senhor, esse dia seria de alegria, quando o sol da justiça, o Messias, se levantaria trazendo salvação em suas asas. A lei justa veio através de Moisés e era apropriado que o último profeta de Israel da era messiânica convocasse
o povo a se lembrar dos mandamentos da aliança. A promessa que Elias viria anunciar o dia do Senhor. A promessa de que Elias viria para anunciar o dia do Senhor trouxe a esperança de que Deus ainda falaria a Israel. Jesus identificou João Batista como Elias, que anunciou o Messias. Moisés e Elias apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. E no último versículo, a última palavra de Malaquias ao povo de Deus é maldição. Se Deus tivesse deixado o seu plano redentor inacabado, a terra teria sido destruída pela maldição de Deus. A promessa de um Elias, ainda por vir, oferecia a esperança de que uma maldição não seria a última palavra de Deus. Em Jesus, a graça de Deus e não a sua maldição é a palavra final. Glória a Deus. Glórias, glórias. Vamos ver aqui qual que é a última palavra do Novo Testamento. Pra gente finalizar e fazer nossa oração. E eu vou fazer um stories falando We are the champions. Faz um stories também e me marca. Fala isso. Coloca assim, o que nós vamos colocar? Hashtag vencemos. O que nós vamos colocar? Hashtag finalizamos o Velho Testamento. Sem graça, né? Tem que ser uma coisa legal, assim. Deixa eu pesquisar aqui como é que se escreve We Are The Champions. Vocês vão postar. Vocês vão tirar um print. Vamos honrar as nossas manhãs aqui. We are the champions. E aí vocês vão colocar a música. Eu vou escrever aqui hashtag e vocês vão colocar. Vou marcar vocês, deixa eu ver quem tá aqui. Vou marcar vocês, então vou postar e vocês repostam, tá bom? Mas quem quiser tirar um print, tira o print aí. Eu vou sorrir pra vocês tirarem o print. Tá dando reflexo. Yes! O que a gente fala? Finalizamos, né? Devocional. Finish. Eu queria colocar. Me manda também. Tá bom, vou postar. Vou postar e vou marcar vocês. Então é isso, meninas maravilhosas. A última palavra do Novo Testamento é a bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E a última palavra do Velho Testamento é maldição. Falando que o povo não estaria mais debaixo da maldição, mas da bênção do Senhor. Através de Jesus. Amém? Então vamos orar para finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Senhor, finalizamos aqui um ciclo e te damos graças, louvamos a Ti, porque o Senhor é bom todos os dias. Obrigada, Senhor, por estar conosco todos os dias. Obrigada por cada palavra que o Senhor revelou a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Quanta revelação, quanta coisa extraordinária o Senhor nos entregou aqui nesses dias. Nós te louvamos e te agradecemos. E nós vamos continuar. Amanhã iniciamos um novo ciclo do Novo Testamento.
e vamos até o final do ano lendo o Novo Testamento. Vamos concluir o Novo Testamento no final do ano. Em nome de Jesus, nós vamos finalizar o nosso propósito, o nosso devocional. Nós entregamos a Ti, Senhor. É um devocional. Essa é a nossa oferta. Recebe a nossa oferta, a oferta do nosso tempo aqui, da nossa dedicação a Ti, de aprender mais de Ti, de aprender mais da Tua palavra, de entregar a Ti mesmo nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Entregar a Ti o nosso melhor, as nossas primícias, primeira hora do nosso dia. Foram dias incríveis, dias maravilhosos, de muita sabedoria, muito discernimento. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E continua falando conosco. Sei que melhor ainda está por vir. Essa é a promessa para nós. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosos. Então, até amanhã. Vamos iniciar o Novo Testamento amanhã. Vem, convida mais uma. Convida uma amiga sua. Manda para ela o meu perfil no Instagram. Manda para ela o vídeo. Amanhã a gente vai ler Mateus do 1 ao 4. Vai ser muito bom. Partiu? Até amanhã. Beijos, beijos. Amém.